Para te dimensionar um cabo em distância, tu não pode usar as tabelinhas, porque as tabelinhas elas só levam em conta a corrente máxima que um cabo suporta e não a tensão que vai chegar no final do circuito, né? Então, para te levar em conta a tensão que vai ter no fim do circuito, tu usa essas duas fórmulas aqui, né? Que essas são fórmulas de dimensionamento de cabo baseado na queda de tensão. E essa fórmula aqui, ela é para sistema trifásico, e essa aqui tu usa em sistema mono e bifásico, né? O que significa cada letra? Esse Pzinho, na verdade não é um P, é um Rho, uma letra grega, é a resistividade do material, que eu escrevi errado, né? Seja tanto cobre quanto alumínio, eles têm resistividade diferente, então tu tem que levar em conta isso, né? O D é a distância do circuito, o tamanho do circuito. O I é a corrente do circuito. O E% aqui é a porcentagem de queda, né? Em instalação residencial, a norma permite no máximo 4% de queda, né? E o V é a tensão de alimentação do circuito. Aqui eu tenho a resistividade do cabo de cobre e do cabo de alumínio, né? Esses valores de resistividade tu acha em tabelinha na internet aí, procura resistividade específica do cobre, do alumínio, que tu vai achar esses valores aqui em tabela. E tem de outros metais também. Bem, aqui você tem uma situação comum, né? E nessa situação a gente tem um curral que precisa ser alimentado, e a distância da casa até esse curral são de 530 metros, né? A alimentação é a monofásica 220 volts, né? E o limite máximo de queda são 4%, né? O que tem que chegar aqui são 212 volts, né? E a corrente desse curral aqui são de 30 amperes, né? Se fosse pela tabelinha, um cabo de 6 milímetros, em teoria, era para aguentar. E realmente ele aguenta essa carga de 30 amperes aqui. Só que pela distância, tu vai ter uma queda muito maior que essa aqui, né? Então tu vai usar a fórmula, né? Então vamos começar a substituir os valores aqui. S igual o Rho é cabo de cobre, então 0,0172, né? Vezes a distância de 530 metros, vezes a corrente de 30 amperes, vezes 2, né? Minha letra tá feia porque eu tô olhando pelo celular aqui, né? A porcentagem de queda limite aqui são de 4%, multiplicado pela tensão de alimentação, que são 220 volts. Tudo isso no final... esqueci de botar aqui. Multiplicado por 100. Tudo isso no final multiplicado por 100. Multipliquei aqueles valores e assim que a conta tá ficando, né? Agora eu vou dando continuidade a essa conta aqui. Daquela divisão a gente achou esse resultado aqui, e esse resultado a gente vai multiplicar por 100. Esse cálculo deu pra gente uma secção de 62,154 milímetros quadrados. Só que como não existe essa seção aqui no mercado, né? Então tu tem que pular para a próxima seção. Então a próxima seção é um cabo de 70 milímetros quadrados. Agora, para a gente conferir se está chegando lá na carga pelo menos 212 volts, a gente vai fazer a fórmula da queda de tensão, né? Essa fórmula aqui, ela tem que fazer essa fórmula aqui primeiro, que é para a gente primeiramente descobrir a resistência do condutor, né? Então, R vai ser igual o Rho, que é 0,0172, vezes o L, que é a distância, né, que são 530 metros, vezes 2, isso tudo dividido pela seção do condutor, que é 70 milímetros, né, seção comercial achada, 70 milímetros quadrados. Vou calcular a resistência aqui e já volto.
Então aqui eu já descobri a resistência do cabo, né? Agora, para a gente saber a queda, a gente multiplica a resistência pela corrente do circuito, né? Então, Q igual 0,260 vezes 30 amperes, Q igual, então, a queda de tensão vai ser de 7,8 volts, ou seja, vai estar chegando no nosso curral 212,2 volts, né? Para calcular a porcentagem de queda é facinho, uma regrinha de 3, né? Então, se 220 está para 100, 212,2 está para X. E essa aqui é a queda de tensão, 3,546, que é o que está dentro do esperado. Aqui outro exemplo, né? A gente tem um motor que tem 10 amperes de corrente, né? A tensão inicial do circuito é 220 volts trifásico, cabos de cobre, né? E a distância total desse circuito aqui é 103 metros, né? Aí vão dizer, ah, mas a distância do painel de comando até o motor são de 30 metros. Só que quando tu vai fazer um dimensionamento, tu tem que levar em conta a distância total do circuito até, por exemplo, o quadro de distribuição ou o padrão, né? Então tu tem que levar tudo isso em conta, né? Então, tipo assim, tu tem que considerar o circuito inteiro aqui, né? Então a fórmula é praticamente a mesma. S igual o ρ vezes a corrente vezes a distância vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 2%, que é a queda de tensão, né? O permitido por esse motor aqui, né? Vezes a tensão que esse motor é alimentado, 220 volts, né? Então, a seção aqui vai ser igual ao ρ, que é 0,0172 vezes a corrente, que são 10 amperes, vezes a distância, que são 103 metros, vezes 1,73. Aqui esqueci de multiplicar tudo por 100. E aqui divide tudo por 2% vezes 220. S igual. Então a fórmula ficou desse jeito aqui. Vou continuar fazendo ela. Então o resultado daquela divisão a gente vai multiplicar por 100. A conta deu pra gente uma seção de 6,9 milímetros quadrados. Como não existe essa seção, e essa seção ela é maior que 6 milímetros, a gente não vai poder usar um cabo 6 milímetros, a gente vai ter que usar um cabo de 10 milímetros para alimentar esse motor aqui. Agora, a gente vai conferir tensão em dois lugares, para ver se está chegando mesmo pelo menos 215,6 volts, 216 arredonda, na entrada do motor e aqui no quadro. Então a gente vai fazer a fórmula da queda de tensão. Como no exercício anterior, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a resistência total do cabo, né? A primeira tensão que eu vou achar vai ser essa aqui, para ver se realmente vai ter essa tensão aqui, né? Então, o R é igual a resistividade do cobre, 0,0172 vezes o comprimento do circuito total, que são 103 metros, vezes 1,73, que é a raiz de 3. Tudo isso aqui a gente vai dividir pela seção, que são 10 milímetros quadrados. A resistência vai ser igual, então essa é a resistência total do circuito,
E a queda de tensão é a resistência vezes a corrente do circuito. Então a queda de tensão total do circuito são de 3,06 volts, né? Então, usando um cabo de 10 milímetros, né? Quando esse motor estiver acionado, a gente vai ter 216,94 volts, o que está dentro do resultado dos 2%. Agora a gente vai descobrir qual vai ser a tensão aqui no quadro de comando. Então, para a gente descobrir qual vai ser a tensão no quadro de comando, a fórmula é aquela mesma da queda de tensão. Primeiro a gente acha a resistência, que é igual o ρ, que é a resistividade do cobre, 0,0172, né, vezes, né, a distância do circuito, né, que do quadro até da alimentação até o quadro são 73 metros. Vezes 1,73, que é a raiz de 3. Tudo isso aqui dividido pela seção do cabo que eu estou usando, que é um 10 milímetros. Então essa vai ser a resistência do cabeamento entre o alimentador do circuito até o quadro de comando desse motor, né? Então a queda de tensão é igual a resistência vezes os amperes, né? Então a queda de tensão vai ser 0,2172 vezes a corrente de 10 amperes. A queda de tensão vai ser igual. Então essa é a queda de tensão do alimentador até o quadro de comando. Então ficou assim. No início do circuito, a 73 metros atrás, se tem 220 volts, né? No quadro de comando se tem 217,828 volts, né? E aqui no motor, né, que está a 103 metros do início do circuito, né, a gente tem 216,94 volts, né? Esse aqui é o valor de 2% de queda de tensão, que é 215,6 volts. Então os valores estão dentro do estipulado de 2%, a queda de tensão.